lá. Pode começar. Gente, gostaria de apresentar a vocês o professor Nilo Henrique Reis. Nilo, ele foi meu professor do Seminário Interface Filosofia e História, para mim uma das grandes referências no que tange a filosofia política e, de fato, ao entendimento que nós vamos ter mais tarde sobre filosofia empirista também, com a perspectiva de David Hume. E, claro, por muito tempo, meu mentor intelectual naquela universidade, por mais que ele não assuma, né, ele, enquanto foi diretor do departamento, sempre pude estar próximo a ele para que, enquanto discente, pudesse somar com o Departamento de Ciências Humanas e Filosofia. E eu deixo com vocês agora suas apresentações. Bom dia a todos. Essa é uma experiência nova, muito limitada para mim. Eu ainda não tenho este hábito, tá? Com experiências remotas, virtuais, ainda mais onde as pessoas podem interagir imediatamente. Então, eu deixo vocês à vontade, né, para fazer as perguntas. Temos 50 minutos. Espero que, nesse tempo, possamos dialogar um pouco. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao convite do professor Vinícius, que foi um excelente aluno e um bom amigo. Tá? Isso é muito importante, a ideia de respeito dessa urbanidade, esse hábito de tratar o outro com respeito, independente que um seja professor ou seja aluno. Pelo contrário, eu acho que é nessas dimensões que realmente acontece a fraternidade, a solidariedade entre as pessoas. Então, é bom. Gente, é muito importante a gente conversar um pouco sobre Maquiavel, principalmente numa época em que a República corre sérios riscos, e eu não quero entrar aqui em discussões partidárias, não quero fazer teológicas de um e de outro, eu só quero colocar que a política, como a arte de lidar com divergentes, ela só ocorre se os dois lados estão dispostos a ceder. E se os dois lados estão abertos ao diálogo. Então, isso é muito importante a gente entender de política. Tá? Vinícius me pediu claramente que falasse para vocês, em pouco menos de 50 minutos, sobre Maquiavel, especificamente dois conceitos de Maquiavel, virtude e fortuna. Quero deixar claro que nas obras de Maquiavel, que são várias, embora todos nós tenhamos conhecimento do Príncipe, Maquiavel é autor de uma enorme obra que vai da poesia à comédia, inclusive a comédia A Mandrágora, de Maquiavel, que foi escrita em 1518, aí, é considerada uma das 10 melhores do mundo até hoje, A Mandrágora. Só para vocês perceberem a presença desse autor, né, da sua escrita, das suas ideias. O que é que nós podemos falar de Maquiavel para introduzir um pouco esse diálogo nosso? Maquiavel ele está localizado ali na Península Itálica. Então, quando nós falamos de Itália, nós não pensamos no país, mas sim a península, divididas em várias situações políticas, fragmentada, frágil politicamente, já que essas repúblicas elas não contam com uma armada própria, elas sempre recorrem ao expediente de contratar mercenários para os defenderem, que são comandados pelos famosos condottieri, que são chefes dessas brigadas, que lutam a serviço de um soldo de uma cidade contra a outra, de uma maneira muito, digamos assim, muito particular. É um combate que envolve morte, mas
que é muitas limitações, né? Isso fica claro com a invasão da Itália, da Península Itálica, pelo exército espanhol, quando um exército profissional, de fato, entra na Itália e arrasa a península. Roma quase é um amigo de Maquiavel, o Guicciardini, um embaixador, que escreveu também uma história da Itália, escreveu livros importantes de filosofia, inclusive um livro sobre Maquiavel, diz que só com os espanhóis na Península Itálica é que os italianos entenderam que era guerra. Então, vocês têm uma noção clara aí de que, clara não, uma noção, digamos assim, um pouco abstrata de que os italianos não são bons na arte da guerra naquele momento. Então, o que é que nós temos que pensar em Maquiavel? Maquiavel ele não deixa claro, ele não diz para nós o que é que significa o conceito de virtude e fortuna. Então, a gente tem que descobrir na obra como ele a trata. Eu acho que é importante a gente tomar alguns cuidados com Maquiavel, alguns pontos, um fio de Ariadne. Um fio de Ariadne é aquele que anda pelo labirinto, que pode nos dar uma espécie de noções, uma espécie de noção, melhor dizendo, uma noção para a gente caminhar nesse labirinto que é o pensamento de Maquiavel. Eu diria, em primeiro lugar, que Maquiavel fala de uma imutabilidade do mundo. O que seria isso? A ideia de que o bem e o mal sempre existiram na mesma dimensão. Então, não há um período diferente do outro. Essa coisa, a natureza humana, ela não muda. O que quer dizer que essa natureza humana não muda? Não é que nós não tenhamos avanços tecnológicos, avanço na urbanidade, retrocessos, mas a ideia de que a imutabilidade significa que as motivações humanas elas são espertas, né? Elas são constantes. O móvel da ação humana é sempre o mesmo, né? Com isso eu estou dizendo que as paixões humanas elas são inteligentes. As pessoas buscam aquilo que elas têm interesse, ainda que não tenhamos consciência disso, porque tem coisas que a gente só vai perceber um avanço das próprias ciências, né? A questão da estrutura que monta todo o nosso pensamento, as instituições. A palavra das instituições é até significativa porque elas instituem as coisas, elas fazem valer as coisas, elas nos impõem um modo de ver como uma espécie de brincadeira. Eu acredito que muitos de vocês, quando apresentam o namorado ou a namorada em casa, principalmente as meninas, quando apresentam o namorado em casa, o primeiro namorado e tal, os pais não perguntam para o jovem, por exemplo, que tipo de música ele gosta. Não perguntam, por exemplo, a primeira pergunta que se faz é: você trabalha com o quê? Você vive de Nilo, quê? Nilo, o som travou um pouquinho. Você pode voltar a essa analogia que você estava fazendo? Eu estava brincando, falando que as instituições impõem valores que as pessoas às vezes não percebem. Como, por exemplo, eu fiz a brincadeira do jovem que é apresentado à família pela menina, né? E os pais não perguntam ao rapaz, por exemplo, se ele gosta de música, se ele gosta do pôr do sol, o que é que ele acha do amor, o que é que ele acha da fraternidade. Em geral, a pergunta é: o que você faz? Ou seja, o que você que vai garantir a relação segura, abastecida do ponto de vista financeiro, a relação de vocês dois.
Então, não é porque o pai ou a mãe são capitalistas, não. São valores que estão aí pregados por todos. Nós vivemos numa sociedade capitalista, nós pagamos impostos, nossas relações envolvem a troca, que geralmente tem algum sentido pecuniário. Então, nós vivemos numa sociedade em que o modo de produção, como dizem os marxistas, é dado pela economia. E a economia, no sentido da economia do mercado, as coisas valem pelo aquilo que o mercado oferece a elas. Então, eu estou só colocando essa situação para a gente introduzir um pouco Maquiavel na questão das paixões. Quando eu digo as paixões humanas são espertas. Por isso que Maquiavel vai dizer em um momento, tirando todo o contexto, de que as pessoas geralmente preferem a perda dos pais ou a perda da fazenda. A perda da fazenda é a perda dos bens. As pessoas se preocupam muito mais com seus bens. Isso não quer dizer que não tenha exceções, claro. Maquiavel está pensando no todo. Tá? Então, a gente não pode encontrar casos que vão divergir disso. Está dizendo, na maioria dos casos, as pessoas valorizam muito mais os bens. Então, vamos lá. Tomando essa noção da imutabilidade da natureza humana, que esse bem e esse mal sempre existiram, que as motivações humanas são sempre as mesmas, tá? Maquiavel vai escrever O Príncipe. O Príncipe, ele é um livro que corta a história do pensamento político quando ele rompe com a tradição que foi imposta pela presença do pensamento grego e pela concepção cristã do mundo, de que algumas virtudes deveriam nortear as ações dos homens. Eu falo homens aqui no sentido geral, tá? Por exemplo, se nós pegarmos um autor como Platão vai dizer que existe certos valores transcendentes que devem guiar a vida das pessoas. Platão vai ter uma concepção, ele vai explicar isso, não é o caso agora. E todas essas situações explicam que política e ética devem estar associadas, de uma maneira que uma não pode agir sem a outra. O que é que Maquiavel traz de novo? Maquiavel é o primeiro pensador que vai romper com essa tradição, né? Por isso que, muitas vezes, nós não gostamos de traduzir o termo virtu para virtude, que poderia ser traduzido. Porque quando nós falamos de virtude, nós pensamos naquelas características que foram dadas pela influência da Igreja Católica, que justiça, fortaleza, prudência, caridade, temperança. São valores que estão associados ao conceito de virtude. Maquiavel, quando usa a palavra virtude, ele está dizendo que é uma força, uma habilidade, uma capacidade, uma maneira de fazer as coisas, uma virilidade, uma prudência que mede a ação, uma prudência que é capaz de realizar um cálculo. Maquiavel é um homem das ações. Então, não existe verdades transcendentes nas coisas. As verdades estão nas coisas, mas nos fatos. E esses fatos precisam ser bem interpretados pelo agente político, pelo ator político. Este ator que, não tendo verdades transcendentes, como a gente gosta de pensar, vai avaliar o fato e as consequências desse fato. Então, virtude pode ser justamente aquela pessoa que tem a capacidade de pensar de maneira fria o que decorre daquela ação. Então, por isso que ele vai falar, vamos ver os exemplos. Não é porque os exemplos vão se repetir. O passado é um laboratório onde experiências aconteceram. O que é que aconteceu no passado? No passado aconteceu que os homens agiam assim. E em todos os momentos em que vamos ver o passado, quando vamos ao pretérito, os homens agiam assim.
Por isso que Maquiavel tem essa... Por isso que podemos ver a interpretação de Maquiavel da imutabilidade da natureza humana. As motivações são sempre as mesmas. Então, se os homens agiam assim, em todos os tempos do passado, Maquiavel está nos dando um segredo. Os homens de hoje também agem assim. E agem assim como as suas paixões humanas são inteligentes. Então, os homens agem pelaquilo que eles querem, pela sua natureza. Com isso, Maquiavel está dando uma outra luz para nós. Política não deve ser pensado como deveria ser. Essa é a nossa briga, em maior parte, na atualidade. Porque nós imaginamos a política como algo como deveria ser. E aí a gente imagina, né, uma ideia de paz, de concórdia, de tranquilidade, de ordenação civil, que Maquiavel vai discordar claramente disso. Ele diz, olha, nós, quando pensamos na política, não devemos pensar como ela deveria ser, mas sim como ela é. E ela é de conflito. O conflito é uma parte inerente da política. E com isso Maquiavel rompe mais uma vez com a tradição. A tradição diria, dizendo que nós podemos construir uma concórdia coletiva, desde que, segundo os gregos, que consigamos dominar as pulsões naturais, aquelas coisas que nos fazem agir de modo não urbano, né? Se a gente colocar a nossa razão e nossa razão controlar as nossas pulsões instintivas. Essa era, a grosso modo, a maneira como os gregos imaginavam a política. Claro que Aristóteles tem várias discussões que podem nos nortear ainda para a atualidade, mas, de modo geral, é isso. E, se nós pensarmos da influência da Igreja Católica, nós temos que lembrar que, para a Igreja, nós somos seres pervertidos, porque nós ganhamos o paraíso, essa metáfora, nós somos seres pervertidos, e por causa da nossa perversão, nós somos seres decaídos, ou seja, saímos do paraíso. Então, numa linha muito sucinta, o retorno ao paraíso passa pela condição de aceitarmos que nós somos seres pervertidos, ou seja, nós somos seres concupiscentes, nós somos seres que gostam de atender aos sentidos, então nós temos que aceitar esse ponto e promover a redenção, ou seja, aceitar que esta situação é prejudicial ao nosso bem-estar e aceitar as palavras do Senhor. Portanto, nós teríamos a concórdia coletiva. Maquiavel vai romper com essa tradição. Para Maquiavel, a vida em sociedade é uma vida de conflito. Os conflitos são inerentes à política. Digamos que nós devamos viver numa disputa louca, sem sentido, não. Maquiavel, os conflitos são inerentes. As pessoas têm interesses. Interesses são divergentes, são plurais. O que nós precisamos são de instituições fortes que sejam capazes de contrabalancear esses interesses a fim de garantir o interesse maior, que é a segurança interna, a ordenação civil e a segurança externa, para que outros povos não venham tomar aquele território. Então, a preocupação de Maquiavel é uma preocupação com a segurança interna, ou seja, os diversos interesses dos grupos fazem com que a desordem esteja sempre muito forte, o que Maquiavel chamaria de facções. As facções estão sempre lutando entre si. Mas se nós temos instituições fortes, capazes de lidar de modo transparente e dentro da lei com essas divergências, ao final, essas divergências nos tornam ainda mais fortes, porque elas deixam as instituições cada vez mais fortes. Isso aí, claramente, desculpe interromper, mas isso é claramente uma negativa
a ideia do conceito parco de maquiavélico, né? Esse conceito que é difundido após a má interpretação do próprio príncipe, como nós já discutimos por longos momentos na universidade. Então, Maquiavel não discute uma falta de ética, ele diz que dentro do campo da política, devido a esses conflitos que você mesmo coloca aqui para a gente, essa necessidade conflituosa e estabelecimento de uma instituição e o fortalecimento dela, é que faz essa vivência, e não que isso é uma construção ética, moral, daquilo que nós estabelecemos como para a sociedade. A política, na verdade, se comporta de uma forma independente, com sua moral e sua construção própria para fortalecimento das instituições. Não é isso? Perfeito, perfeito, Vinícius. Nesse ponto, eu diria para você que o que Maquiavel está tentando dizer, diferente daquela imposição grega de que a política e a ética são indissociáveis, Maquiavel está reivindicando um campo próprio da política. A política é uma coisa, a ética é outra. A política tem coisas que são impostas a ela que a ética não pode intervir. O que é que a política propõe? Maquiavel não está propondo nada maquiavélico. Depois eu vou dar tempo, eu vou te explicar um pouco de onde é que surge essa palavra maquiavélico e como ela é transformada historicamente. O que Maquiavel está chamando a atenção é que a segurança interna e a segurança externa exigem do ator político ações ordinárias e extraordinárias que, se ele fosse tomado por febres éticas, ele não seria capaz de fazer. Um exemplo muito interessante. Um senador romano, ele estava responsável de direcionar o Estado, e um de seus filhos participou de uma conspiração para tomar o poder. Então, o golpe não funcionou, o filho foi preso, e aí acontece uma cena que talvez possa ser um pouco chocante para nós, mas o pai chega para o filho e diz, olha, na prisão ele é um líder, e diz assim, olha, como pai eu estou aqui para te perdoar. Como pai eu te perdoo por essa traição. Mas como senador, eu estou te condenando à morte, porque você foi contra o Estado. Ou seja, é a ideia que, como pai, se ele fosse agir tomado pela ética, ele não condenaria o filho. Mas como político, ele é obrigado a condenar o filho. É isso que Maquiavel está chamando a atenção. Uma independência da política. Com isso, Maquiavel não está pregando que o político deve ser falso. Não, pelo contrário. O ator político, ele deve fazer tudo aquilo que ele promete, desde que a segurança do Estado seja garantida. Agora, ele faz um acordo de não invasão de um país. E ele tem outro acordo do mesmo nível com outro país. Então, ele assumiu o compromisso, né, ético e político de não invasão. Mas, nos movimentos militares, ele percebe claramente que o próximo país a ser invadido é o dele. Como ele prometeu, se ele ficasse preso à ética, ele não poderia quebrar o tratado. Mas como a política é independente, ele pode ir a quebrar o tratado. Não sei se eu fico claro para vocês. Eu estou tentando falar numa linguagem mais tranquila, para que a gente possa interagir. Mas a ideia que Maquiavel fala, olha, o mais importante é a segurança interna e a segurança externa. É o que o Ian Mackenzie, aquele livro que você me indicou há alguns anos atrás, Política. Não sei se você lembra, lá na Atlântica nós nos encontramos e você me indicou um livro que foi o Ian Mackenzie, da Arte Média.
e você falou sobre política, e aí eu estava falando, na época eu estava começando a dar aulas de filosofia, não tinha nem feito a especialização em ensino de filosofia e sociologia na época ainda. E no momento que você me indicou isso, você falou assim, olha, tem aqui um postulado de ideias sobre todos os grandes pensadores que discutem política, mas necessariamente eu acho que esse capítulo vai te interessar mais, que é autoridade e liberdade. E aí você falou assim, esse filósofo, eu lembro como hoje, são palavras que estão vivas nos nossos hábitos de tomar café ali naquela cafeteria da livraria do shopping. Agora, nesse período de pandemia, eu acho que isso vai se tornar algo somente para a nossa memória, né? Mas você virou e disse assim para mim, olha, a única coisa que o Maquiavel ele quer, na verdade, é que enquanto governante ele está autorizado a fazer tudo o que for necessário, como o próprio caso que você citou aí, para manter a ordem dentro do seu Estado, a ordem e a governabilidade. É isso que basicamente Maquiavel, em resumo, quer. É tudo que for necessário. Dentro de certas situações que são imprescindíveis de serem analisadas. Porque o Maquiavel do Príncipe, ele está em uma situação. Existe um Maquiavel republicano. O que significa isso? Um Maquiavel que preza as leis. Um Maquiavel que vai dizer que numa república governada por leis e por instituições, o conflito é extremamente benéfico. Foi assim, graças ao conflito, que Roma conquistou o mundo. Esse é um exemplo de Maquiavel. Instituições possam lidar com os conflitos. Mas isso tudo é muito importante, mas voltando aos conceitos de virtude que eu queria dizer para você, a virtude ela envolve um adjetivo que eu gosto muito, que chama-se industriosidade. É a pessoa capaz de fazer grandes indústrias, grandes pensamentos. E quando eu penso nisso, eu penso sempre na figura de Odisseu, ou Ulisses, depender da Odisseia. É um sujeito que tem grandes ideias para colocar em prática. Isso tem que ser um ato político. Isso é a ideia que eu diria da virtude, essa capacidade, essa energia, essa virilidade, essa coragem, essa capacidade de lidar com a mente, de lutar. Então, virtude basicamente seria isso e mais algumas outras coisas. Fortuna, para a gente fechar por conta do tempo. Na fortuna, Maquiavel, a palavra fortuna em italiano poderia ser traduzida para o nosso dia como destino, acaso. Então, não é o dinheiro, fortuna. Fortuna é tais coisas. É a ideia de uma força que domina a natureza, o destino dos homens. E Maquiavel vai usar a palavra fortuna recuperando uma ideia romana da deusa Fortuna, a deusa que tem, digamos assim, o destino dos homens em suas mãos. Por que Maquiavel pega essa figura muito interessante? E a condição, digamos assim, da sua ação imponderável, da sua ação caprichosa. A fortuna, ela tem condição, ela diverge de uma pessoa para outra. Para uns, a fortuna se dá de maneira total. Para outros, assim, meio termo. Para outros, ela age justamente ao contrário. Ela destrói a pessoa. A fortuna ela é um contraponto ao cálculo. Eu chamei a atenção que na virtude havia a capacidade de realizar um cálculo frio, ação visando um efeito. A fortuna é justamente o contrário. A fortuna é aquilo que pode atrapalhar o cálculo frio. Então, a fortuna pode agir contra a virtude. E isso, em Maquiavel, é muito interessante, porque esses são os dois conceitos. Existem outros, é claro, mas esses são dois conceitos básicos para a gente entender Maquiavel. Então, em Maquiavel, podemos dizer, de certo modo, que existe a luta entre a virtude e a fortuna. Dessa relação, saem diversos tipos de atores políticos. Então, vamos pegar exemplos práticos. O Duque Valentino, que, segundo Maquiavel, é uma pessoa de grande virtude,
uma pessoa que tem a capacidade de realizar cálculos frios, uma pessoa que tem um talento, uma prudência, uma coragem, uma pessoa que não faz nada sem pensar nas consequências dos seus atos. Tudo demonstra, tudo evidencia que o Duque Valentino tinha um projeto de unificação italiana. Tudo indica. Ele tem um projeto de unificação italiana. E ele tem a virtude para isso. Então, ele se propõe a fazer essa ação de conquistar um, conquistar outro. Ele tem vários inimigos, ele sabe lidar com esses inimigos. Inclusive, Maquiavel escreve uma peça belíssima, um ensaio onde ele presta esclarecimento ao seu chefe do modo como o Duque Valentino matou vários dos seus inimigos. Maquiavel assistiu, presenciou ele matar essas pessoas, mas a forma como ele articulou esse modo é muito interessante, porque essas pessoas tinham planejado matá-lo. Então, a sua frieza, que ele conquistasse a amizade desses sujeitos, impedindo que eles o matassem, e depois, quando ele estava numa posição mais favorável, ele eliminou essas pessoas. Maquiavel escreve isso. Vocês podem achar esse relato na coleção Os Pensadores, o modo como o Duque Valentino matou Olivareto da Farmo, pagou Lodocino, e ele vai explicando lá, Maquiavel explica isso. Pois bem, o Duque Valentino, que fez tudo sempre tudo pensado, portanto, ele teria todas as condições de realizar seu projeto. Ele sofreu um golpe da fortuna. Ele tinha tomado todas as medidas necessárias para quando o seu pai morresse, o pai do Duque Valentino é o Papa Alexandre VI, portanto, ele é irmão de Lucrécia Borgia. Nós estamos falando de César Borgia. Ele tomou todas as medidas necessárias. Ele tinha noção de que a figura do pai lhe ajudava no projeto. Portanto, ser filho do Papa era muito importante. E ele era o capitão do exército papal. Portanto, ele tinha não só a bênção do pai, do Papa e o exército do Papa, né? Então, ele tinha, digamos assim, uma boa fortuna por parte do pai para o seu projeto. Ele não imaginou, mesmo tomando todas as medidas necessárias para garantir que após a morte do Papa, que geralmente o Papa vive entre 5 a 10 anos, porque já são pessoas de idade, ele imaginou que ao final, quando o seu pai viesse a morrer, ele já teria se estabelecido em seu poder, de forma que ninguém mais pudesse ameaçá-lo. Acontece que, no dia que o pai morreu, ele também quase morre. E por conta dessa quase morte, ele ficou debilitado. Uma outra pessoa aproveitou do seu estado debilitado e deu, com grande astúcia, com grande perspicácia, conseguiu enganá-lo. E essa pessoa se tornou o novo Papa, que é o Júlio II, que tinha um ódio do César Borgia, e, portanto, na primeira oportunidade que ele teve, ele se livrou do César Borgia. Então, mostra, por exemplo, como a fortuna pode pegar alguém de grande virtude e destruí-lo. E eu usei a palavra do César Borgia, porque César Borgia era uma pessoa prudente, ele não fazia absolutamente nada sem antes pensar nisso. E estou usando agora a figura do Júlio II, o Papa, justamente ao contrário. Júlio II era uma pessoa que não pensava muito nas suas ações. Ele fazia, Maquiavel chama de impetuoso. Ele decidia uma coisa, ele fazia coisas que, se a gente parar para analisar o que ele fazia, vocês vão ficar assustados. Até na questão da guerra, ele fazia coisas impressionantes, mas ele era impetuoso. No entanto, sem ter nenhuma prudência nas suas ações, a fortuna o contemplou de uma maneira absurda. Ele teve sucesso em todas as suas ações, sem ter a capacidade do cálculo frio. Isso é só para mostrar como a fortuna ela escolhe um, escolhe outros. E aí, para fechar, para a gente não se delongar e não entrar em muitos conceitos,
Eu quero só lembrar que a deusa Fortuna, ela é muito interessante, porque para a virtude e a fortuna existe uma coisa chamada occasione. Nós falamos ocasião. A ocasião que permite a manifestação da fortuna. A ocasião é dada pela fortuna. Então, quando a fortuna dá a oportunidade, e como ela é uma deusa com cabelo grande, só que tem um detalhe. Ela é uma deusa de cabelo grande, só que ela é calva na parte de trás. Ela não tem cabelo na parte de trás. Então, quando ela se oferece, quando ela dá a oportunidade, ou seja, quando ela aparece para o ator político, ele tem que pegá-la. Porque esta ocasião é única. Se ele não pega a ocasião, se a fortuna passa por ele, e ele só percebe quando ela está passando, quando ele tentar agarrá-la pelo cabelo, como ela é calva, ele não vai conseguir pegá-la. Então ele perdeu a ocasião. E perdida a ocasião é o fim do ator político. Eu diria que a gente pode abrir um pouco mais para perguntas, né? Porque essa ideia da virtude e da fortuna é muito importante, porque o príncipe ele vai focar em diversas coisas, mas o ponto principal é os estados novos. Maquiavel está tentando explicar como se conquista os estados novos. Ele nunca está falando dos estados antigos, que já estão aí. Ele está falando dos novos, ou seja, como fundar uma dinastia nova. E Maquiavel vai dizer, há dois meios de conquistar os estados. Um é pela virtude, o outro é pela fortuna. Essa é a discussão de Maquiavel. Só que aí ele vai dizer, quem conquista pela virtude, se toma as medidas certas, ele garante a ordenação do Estado e a passagem do Estado para seus sucessores. Aquele que conquista pela fortuna, portanto, ele não fez o mérito, ele recebeu o mérito, né? Ele recebeu o prêmio, ele pode perder. Condições alheias a ele, por sinal. Condições alheias ele pode perder a qualquer momento. Né? Quem é príncipe por graça da vontade de um rei, se eu nomeio alguém para ser governante de um lugar, a sorte daquela pessoa depende da minha vontade. Então, ele está sujeito à fortuna. E é isso que Maquiavel está dizendo. É preciso ter esse imperativo da virtude. Porque a fortuna, ela só age na metade das nossas ações. Porque a outra metade é para a manifestação da virtude. Aquele que conta apenas com a fortuna está também ao Deus dará do capricho dela. Portanto, o que Maquiavel está discutindo no Príncipe é justamente como se conquista estados novos, desses, os novíssimos, né? E como a fortuna pode ajudar ou pode atrapalhar a conquista desse estado. E por isso Maquiavel sempre vai aconselhar, e o livro é todo essa discussão, como a virtude luta contra a fortuna e consegue, assim, fundar o Estado Novo. É isso que Maquiavel termina no capítulo 26 do Príncipe, tentando convencer a família Médici a fazer a unificação da Itália, porque ele acha, e esse acha que entre aspas, que o governante de Florença, um membro da família Médici, que mostrou claramente que tinha poucas virtudes, né, ou quase nenhuma, e não soube aproveitar o grande ensinamento. O livro O Príncipe é justamente isso. É um pequeno livro, onde Maquiavel diz, no momento em que ele apresenta, no momento que ele dá o presente ao jovem Médici, é dizer, olha, as pessoas costumam dar aos reis e aos príncipes as coisas mais valiosas que têm. Alguns dão ouro, alguns dão cavalo, alguns dão cães especiais. O que eu tenho para dar é um livrinho que vai te poupar de anos e anos e anos de estudo da política, para que você aprenda em pouco tempo como
conquistar, manter o seu Estado. Essa é a questão que fecha o livro de Maquiavel. O príncipe é visto como a forma como conquistar e manter. E essa conquista tem que ter, eu diria, algumas preocupações éticas, porque Maquiavel deixa claro que o grande político é aquele que funda o Estado e dá ordem a esse Estado, e não aquele que pratica qualquer tipo de ação para conquistar o Estado. Porque esses que praticam qualquer ação, eles vão assassinar cidadãos, né? Eles vão praticar todo tipo de crimes hediondos contra a humanidade. Maquiavel em nenhum momento ele defende essa ideia do crime pelo crime. Pelo contrário, Maquiavel ele expõe de uma violência comedida, ou seja, uma violência calculada, não pelo benefício da pessoa em si, mas pela construção do Estado. Portanto, o ator político ele não pode ficar ao bel prazer de ficar praticando violências. Essa tem que ser feita de uma vez só para dar ordem ao Estado. Fora isso, seria, digamos assim, insuportável, né? A ideia é fundar o Estado. Né? É o que Locke chama de exercício da tirania. Não, eu não diria tirania. Eu pensaria mais na fundação de Roma, dos dois irmãos, um mata o outro, um mata o outro e funda e funda Roma. Ou seja, esse é o grande, digamos assim, o grande momento. O uso da violência econômica para fundar algo, não para o benefício próprio. Essa não é o sucesso da pessoa. A glória do ator político é ele entrar na história como aquele que fundou o momento daquele Estado. Eu diria basicamente isso. Tem milhões de coisas para a gente. A gente pode passar aqui uns 30 anos discutindo Maquiavel, mas basicamente eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso. E vocês fazerem pergunta, caso queiram. Tem uma pergunta aqui já. Júlia perguntou: essas instituições fortes teriam que deixar seus interesses pessoais de lado e pensar no geral? É isso que você fala quando você fala sobre essas instituições? Instituições fortes, Júlia, são instituições que hoje são instituições que possam garantir que os conflitos aconteçam sem que o Estado desmorone. Por exemplo, Maquiavel teve algum discípulo, o Gianotto, né, que foi lido pelo James Harrington, que também leu Maquiavel, que foi lido por Montesquieu, que escreveu O Espírito das Leis, ou seja, o Espírito das Leis tem traços maquiavelianos. E o que eu estou dizendo com isso? Instituições fortes são instituições que elas têm pesos e contrapesos. Check and balance, que as pessoas, nós chamamos de... No caso do Brasil, por exemplo, as instituições, uma controla a outra. No caso, o presidente da República, ele tem à sua disposição uma medida provisória, ele pode fazer medidas provisórias. As medidas têm uma validade por um período de tempo. Se o Congresso Nacional votar essas medidas provisórias, elas perdem o efeito. Portanto, o presidente da República tem um freio, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem a obrigação de fazer leis. Então, as leis são de incumbência do Congresso. Para fazer uma lei, o Congresso envia o presidente. Ele pode sancionar toda a lei, ou pode dar a lei integral ou parte da lei. Com isso, o presidente exerce o controle sobre o Congresso. E quando há o conflito, o Supremo intermedia, ou seja, é uma relação de um controlando o outro. É isso que faz uma democracia forte. É a ideia de que nenhum poder pode sobressair sobre o outro.
é a ideia de que o poder ele é tripartite, ele é, digamos assim, independente e, ao mesmo tempo, dependente um do outro. É preciso uma negociação. No caso do Brasil, por exemplo, um presidente que procure ter sucesso na sua atividade, ele precisa basicamente de coisas. Uma é ter uma grande popularidade, ou seja, ter uma grande ação do público, que isso é um fator muito importante. E o segundo, ter um poder de articulação, ou seja, ele articular com o Congresso, as suas ações. Sem os dois, provavelmente a coisa desanda, né? Então, instituições fortes são, digamos, num regime democrático de direito, significa que todos estão submissos à lei. Ninguém, na história, nós chamamos isso a vontade dos homens, que é o poder dos imperadores e dos reis, a vontade dos homens, onde, ao seu livre-arbítrio, ele decidiu o que ele queria, tanto para o bem como para o mal. E, do outro lado, contraposição, o império das leis. O Estado Democrático de Direito é justamente isso, o império das leis. Portanto, no império das leis, as coisas têm que ser obedecidas pela lei, têm que ser construídas pela lei. Ninguém pode concentrar o poder exclusivo em suas mãos, porque isso leva à quebra do Estado Democrático de Direito, o que Maquiavel diria que é a corrupção do Estado, e, portanto, nós teríamos uma tirania. Né? Uma tirania. O Aldenor, ironicamente, me perguntou aqui no privado se, nesse caso, então, no caso de Jair Messias Bolsonaro, ele precisaria ter um relacionamento amoroso com o Rodrigo Maia para que, assim, houvesse uma melhor relação entre a Assembleia e a Presidência da República. Eu diria amoroso, mas respeitoso, urbano, né? São dois poderes independentes, independente das pessoas que ocupam os cargos, né? Nós temos que entender que existe o mando, ele não pode ser irresponsável. O mando não pode ser irresponsável. Isso fica muito interessante se vocês lerem uma peça de Shakespeare, Ricardo II. Né? Então, se o mando não pode ser irresponsável e cada esfera do poder é delimitada por outra, o que cabe é, na verdade, um diálogo onde as duas partes precisam ceder. Eu costumo não divulgar a minha opinião pessoal durante as aulas, porque eu acho que não é interessante fazer proselitismo. O que eu diria é que este momento, independente das minhas convicções pessoais, é um momento que pede um grande diálogo nacional, né? Um grande diálogo, e que o poder não pode ficar concentrado exclusivamente nas mãos de um. As instituições precisam ser preservadas. Senão, nós perdemos o que chama o Estado Democrático de Direito e logo depois a República. Né? Por isso que eu fiz a explicação do exemplo da medida provisória, que necessariamente é um atributo do governo federal, do executivo, mas ela precisa ser aprovada. Então, se você faz uma medida provisória e você não vai negociar com o Congresso Nacional, você não faz nenhuma proposta, e passa o tempo, a medida cai, e você diz, olha, o Congresso não aprovou. Mas houve esforços para que essa negociação acontecesse? Será? Se não tem esforços, então vai culpar o outro, entrar na ideia do bode expiatório. Eu acho que, mais do que um relacionamento amoroso, a política não pede isso. A política pede a capacidade de negociar, de lidar com o diferente, ser tolerante, né? E ficar dentro da lei. A lei é o nosso guia. Tá?
o James Harrison, ele dizia uma coisa. A teoria do bolo. Ele diz o seguinte. Duas meninas têm um bolo. Então, o que é que precisa fazer? Então, quem corta o bolo, quem divide o bolo, não pode escolher o pedaço. Então, fica desse seguinte. A menina que corta, ela corta do jeito que ela quiser. Mas quem escolhe é a outra. Então, se a pessoa que corta não divide ao meio certo, se ela procura buscar o maior pedaço para ela, e o outro é que tem o direito de escolher, então nós estamos aí construindo justamente esse diálogo. Por isso que, já que uma vai cortar e a outra vai escolher, a que vai cortar vai procurar justamente dividir no meio exato para que ela não tenha menor ou maior poder que a outra que vai escolher. Essa é a teoria do bolo, essa é a teoria do poder. É o que chama freios e contrapesos. Né? Ok. Mais alguma dúvida, queridos e queridas? Posso encerrar com o professor? Queria contar mais com a participação dos alunos, mais alguma questão, alguma dúvida? O professor que cedeu do seu horário na universidade para estar aqui conosco hoje, né? Então, Nilo, gostaria então de agradecer em nome do Colégio Coping, né, a sua participação e também pessoalmente agradecer por sua palestra, por sua explanação. Vamos chamar isso de bate-papo, porque eu tentei fazer numa linguagem mais tranquila, sem aprofundar demasiadamente no assunto, porque eu imagino que o pessoal tenha lido o Príncipe, né? E não tenha sido foi indicado somente o Príncipe inicialmente para ele. Essa obra de Maquiavel. Eles receberam agora, isso aí está na coleção Os Pensadores, não é isso? Não, mas só tem pedaço, esse aqui é o inteiro, é o discurso sobre a primeira década de Tito Livio. É neste livro que Maquiavel irá mostrar a sua posição republicana. Né? Eu vou deixar esse discurso. São dois livros interessantes, que atendem a dois contextos, né? Atende a dois contextos. Né? A gente tem que ter essa tranquilidade institucional, né? Até para que não aconteça coisas horríveis, como já aconteceu na história, quando um dos lados quer somente o poder para si. Né? Acho que é interessante vocês pesquisarem essa coisa no passado, fatos isolados que geraram outras situações. Eu sempre lembro para os estudantes que eles devem procurar pesquisar uma coisa chamada A Noite dos Cristais. Crystal Night. Eu acho que vocês precisam se debruçar um pouco sobre um evento que aconteceu em 9 de novembro de 1933, eu acho, não me engano, na Alemanha. Foi 84 no dia. Em que... Eu acho 34 ou 33, por aí. Onde as tropas de assalto mais simpatizantes atacaram a população judia, tomando suas posses, invadindo suas escolas, seus hospitais, suas casas, e que terminou com 30 mil pessoas indo para os campos de concentração. Bom, tudo de mais uma vez, Nilo. Poder pessoal. Muito grato, Nilo, em nome da escola. Eu agradeço muito a você, em nome da direção também, pela essa oportunidade de estar compartilhando um pouco do seu saber com os nossos alunos. Né? São alunos do terceiro ano que guardam aí a perspectiva de um país melhor para que também possam ter acesso ao ensino superior e, quem sabe, né, futuramente, caso sejam pertencentes da UF, serem seus alunos, né? Como assim um dia eu fui. Né? Ficarei muito feliz em recebê-los. Muito obrigado. Sucesso na vida. No curso de filosofia, não é isso? No curso de filosofia política.
e pesquisa 1 e 2, é isso que eu li? Acho que em filosofia. E professor também, se não me engano, ainda está na coordenação da pós de filosofia contemporânea, Nilo? Isso. Mas, professor, Então, apenas professor já está bom. apenas professora. Então, grato, muito grato mesmo, Nilo. Obrigado mesmo por essa Felicidades participação. para todos. Mantenham a serenidade e sejam capazes de dialogar com o diferente. Isso é importante nesse momento que atravessamos. Capacidade dialógica. Conversar. Não se fechar em verdades por conta das nossas convicções. Se há de ter uma convicção que seja norte, que seja a convicção do respeito ao outro. Muito obrigado, Nilo. Tenham então todos um Felicidades. bom dia, bom almoço e bom descanso. Até a próxima aula. Nilo, eu continuo falando com você pelo WhatsApp. Certo. Abraço. Tchau, tchau.